Bom dia, meus alunos. Vamos para a nossa primeira aula do segundo bimestre. Nesta aula, em que estaremos trabalhando a primeira unidade do caderno 2, nós vamos falar sobre as principais grandezas e sistemas de medida. Antes de mais nada, vamos colocar uma breve definição do que é grandeza. Grandeza, relação numérica estabelecida com determinada característica do objeto observado. Então, grandeza é quando a gente faz uma relação numérica, ou seja, atribui valores numéricos, né, a uma determinada característica daquilo que estamos observando. Essa definição, por si só, não explica o assunto. No entanto, ao entrarmos nas grandezas em si, o assunto vai se esclarecendo. E eu quero aqui citar algumas grandezas, as principais grandezas que trabalhamos em matemática e muitas das vezes na física. Quero começar falando sobre o comprimento. O comprimento, fala de medidas, de um determinado terreno, uma determinada parede. Podemos dar vários exemplos. Esse seria o nosso objeto observado. Então, a nossa grandeza, o nosso objeto aqui é o comprimento, mas qual é a unidade de medida do comprimento? A unidade de medida principal do comprimento é o metro. O comprimento nos faz lembrar o perímetro, porque o perímetro é baseado no comprimento de uma figura, de um terreno, por exemplo. Melhor forma de se pensar nisso é pensar realmente num terreno. Por quê? Se eu tenho aqui um terreno quadrangular, ou melhor, retangular, e eu tenho aqui 10 metros, e aqui eu tenho 6 metros. Então aqui também vai ser 6, e aqui 10. Qual o perímetro? O perímetro é a soma dessas medidas, 10 mais 6, 16, mais 10, 26, mais 6, 32. Vai me dar o perímetro deste terreno, 32 metros. E dentro ainda do assunto comprimento, que vai ser muito trabalhado
na parte de geometria, e é muito importante em algumas questões de física que mexem com velocidade média, e aí vai ter que medir o percurso, que é comprimento, né? A distância de uma cidade a outra, comprimento. Mas eu quero deixar aqui também registrado as unidades de medida, vamos dizer assim, que acompanham o metro, né? O metro é o principal, né? É o que está no centro. Metro. Mas se a gente for aumentando, né? A gente for crescendo essa unidade de medida, por exemplo, multiplicando ela por 10, eu tenho o decâmetro. Decâmetro. Por falta de espaço, né? Acabou ficando desse jeito. Mas vamos tentar aqui nos acertar. Vamos apagar esse terreno aqui. Vamos colocar aqui o metro. Aqui tem o decâmetro. Né? Aqui eu tenho o hectômetro. E por último, o quilômetro. São os múltiplos do metro. Porque o decâmetro é 10 vezes o metro. O hectômetro é 100 vezes o metro. E o quilômetro é 1000 vezes o metro. Né? Logicamente, né? 1 quilômetro são 1000 metros. E observe que quilômetro se escreve com Q, ainda que o simbolismo de quilômetro seja com K, km. Quilômetro, km. No entanto, se escreve com Q. E aqui nós temos os submúltiplos do metro. A gente vem descendo, ó, decímetro, centímetro e, por último, milímetro. Então a gente tem, aumentando, decâmetro, hectômetro e quilômetro. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Caindo, dividindo agora por 10, 100 e 1000. A décima parte, né, dividindo o metro por 10, dividindo-se o metro por 10, eu tenho o decímetro. Dividindo ele por 100, eu tenho centímetro, é a centésima parte do metro. E o milímetro nada mais é do que a milésima parte do metro. Ou seja, é o metro dividido por 1000. Então, dividindo o metro por 10, tem decímetro, por 100, centímetro, por 1000, milímetro. Então, milímetro é a milésima parte do metro, centímetro, a centésima parte do metro, decímetro, a décima parte do metro. Decâmetro, 10 vezes o metro. Hectômetro, 100 vezes o metro. Quilômetro, 1000 vezes o metro. Então, o metro é o centro de tudo, em se tratando de medida de comprimento. Mas, nós temos outras medidas que não é de comprimento. Algumas não tem nada a ver com comprimento, mas que são também grandezas com grande importância. Então, vamos a mais uma grandeza. A grandeza, por exemplo, é tempo. Tempo. Qual é a unidade de medida do tempo? Essa é bem simples, né? A gente usa o tempo todo.
hora. Mas tem as medidas menores, né? A hora gera minutos. E dentro de minutos nós temos segundos. Então nós temos hora, minuto, segundo. Sabemos que uma hora equivale a 60 minutos. Um minuto equivale a 60 segundos. E trazendo de hora para segundo, né, a gente vai ter que multiplicar 60 vezes 60, né? Porque se um minuto são 60 segundos e uma hora são 60 minutos, então a gente faz 60 vezes 60. E aí a gente vai saber quantos segundos tem em uma hora. 60 vezes 60, 3.600. 3.600 segundos. Então, uma hora, 3.600 segundos. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, está aí a unidade de medida, né, da grandeza, tempo. Então, o tempo tem como medidas hora, minutos e segundos. Continuando, vamos para mais uma unidade de medida, muito importante também. Estou indo nas mais utilizadas, as mais importantes para nós. É a medida de velocidade. Velocidade. Qual é a unidade de medida de velocidade? Aí temos também mais de uma, né? Nós temos, por exemplo, quilômetro por hora. Porque, na verdade, a velocidade, ela engloba duas outras medidas. Ela engloba o espaço e o tempo. Porque, na verdade, velocidade é saber que espaço foi percorrido em determinado tempo. Então, pega duas unidades. Por isso, temos quilômetros por hora. Espaço percorrido pelo tempo. Podemos também ter, né, outra, metros por segundo. Eu posso ter metros por segundo, posso ter minutos por segundo. Posso aqui fazer diversas associações de espaço e tempo. Mas a mais utilizada, mais conhecida é o quilômetro por hora. Outra unidade importante, né, outra grandeza importante, melhor dizendo, é a capacidade. Capacidade. Quando se fala em capacidade, o que vem à mente é quanto cabe dentro de um recipiente. Por exemplo, quantos ml ou quantos litros de Coca-Cola cabe em determinado frasco, determinado recipiente, determinado copo. Então, quando se fala em capacidade, a gente está falando de litro como unidade de medida. Né? A unidade de medida dessa grandeza, capacidade, é o litro. Só que, assim como no comprimento, né, que é o metro, a gente tem múltiplos e submúltiplos do metro, a gente também tem múltiplos e submúltiplos do litro. Né? Nós temos, vou colocar agora assim na vertical, litro como centro. Mas subindo, eu tenho o decalitro, que eu vou aqui abreviar, hectolitro e o quilolitro.
E eu tenho abaixo aqui o decilitro, o centilitro e o mililitro, que é o tal do ml, né? Mililitros, milésima parte do litro. Então eu tenho no centro o litro, e aqui eu tenho o litro dividido por 10, o litro dividido por 100 e o litro dividido por 1000. Então, ml são litros divididos por 1000. E aqui eu tenho, ó, vezes 10, vezes 100 e vezes 1000. Então o litro está no centro e eu subo ou desço a minha quantidade de 10 em 10, né? Então, com isso, já vimos outra unidade. Continuando, vamos para a medida de área. E depois a de volume. A medida de área é o metro quadrado. E é muito semelhante à medida de comprimento. Por quê? O comprimento, metro. Área, metro quadrado. E segue o mesmo raciocínio. Dividindo o metro quadrado por 10, eu tenho decímetro quadrado. Dividindo o metro quadrado por 10, eu tenho o decímetro quadrado. Por 100, centímetro quadrado. Por 1000, milímetro quadrado. Multiplicando por 10, decâmetro quadrado. Por 100, hectômetro quadrado. Por 1000, quilômetros quadrados. Então, medida de área, a unidade principal, né? A grandeza área tem como unidade principal o metro quadrado. Volume tem como unidade de medida principal o metro cúbico. Por que o metro cúbico? Porque quando você mede o volume de alguma coisa, você utiliza 3 medidas. Você utiliza comprimento, largura e altura. Por exemplo, uma caixa d'água. Para eu saber o volume daquela caixa d'água, eu vou medir o comprimento, a largura e a altura da caixa. E aí vou ter uma medida em metro cúbico, né? No entanto, eu posso transformar de metro cúbico, né, para litro. Isso é assunto para uma outra aula. Mas a unidade de medida da grandeza volume é o metro cúbico. E também tem os múltiplos e submúltiplos. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Temos também o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Então, está aí volume. Para encerrar, vamos falar da medida de massa. No entanto, preciso lembrar, eu estou apenas apresentando as principais, pois existem outras grandezas com as suas respectivas unidades de medida. Então, vamos aqui, para encerrar, falar da grandeza massa. Qual é a unidade de medida de massa? É a grama. E a grama, ela tem também múltiplos e submúltiplos, né? Vou colocar aqui o G de grama.
aumentando, indo de 10 em 10 para cima, multiplicando por 10, por 100, por 1000. Então aqui eu tenho o decagrama, o hectograma e o quilograma. Então quando você tem 1 quilo de alguma coisa, você tem, na verdade, 1000 gramas, né? Então aqui é vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Quilograma, 1000 gramas, né? E o K representa muito bem, né? Porque o K nos dá a ideia de 1000. Então, descendo, dividindo por 10, por 100 e por 1000, eu tenho o decigrama, eu tenho o centigrama e eu tenho o miligrama. Algumas coisas a gente compra até utilizando essa medida, né? Quantos miligramas tem em determinada substância e tal. Então, aqui nós temos a divisão por 10, a divisão por 100 e a divisão por 1000. Mas a unidade principal é grama, unidade de massa. E observem o seguinte, falando um pouco de física. Quando você sobe numa balança, você não está medindo peso, você está medindo massa. Se você subiu na balança e deu 60 quilogramas, é 60 quilogramas de massa. Medida de peso já é outra coisa. Peso é você pegar essa massa e multiplicar pela aceleração da gravidade, que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é lá da física, e a gente não vai mexer muito com isso, vamos deixar para o professor de física. Mas quero deixar a observação de que medida de massa, unidade, né, a grandeza massa tem como principal unidade de medida a grama. E quando você sobe numa balança, você está medindo a sua massa e não o seu peso. Então, encerramos aqui esta primeira aula. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.